Saudações, gente! Começando mais um LuaCast dessa noite, e hoje eu vou falar sobre a animação Hoshio Kodomo, ou Viagem para Agartha. Esse filme foi recomendado por Flávia, que é um ouvinte do LuaCast, ao qual agradeço muito essa indicação, pois o filme trata de diversos conteúdos, desde processo de luto, processo de perda, principalmente que nós que estamos passando por uma pandemia, e é muito importante estar falando sobre isso. E essa animação traz esses conteúdos para nós, então fique comigo até o final desse podcast para conhecer mais essa bela animação. Esse anime foi lançado em 2011 e foi dirigido por Makoto Shinkai. O mesmo nos traz a personagem Azuna, que é uma personagem que está passando por um processo de luto. Através disso, ela se envolve em diversas situações que nos traz reflexões muito importantes para a nossa vida. Quando nós percorremos o caminho com Azuna, nós encontramos diversos personagens que possuem um simbolismo que é interessante para nós estarmos refletindo sobre isso. E um desses personagens é o gato. O gato, ele representa na cultura nipônica a questão da espiritualidade referente a ser um guia místico, onde ele abre caminhos, abre portas, nos guia pelas direções corretas. Então, o gato vai ter essa propriedade, esse simbolismo no caminho de Azuna. Agartha traz diversos simbolismos de culturas diversificadas, e nós podemos perceber também referências como o Inferno de Dante, que retrata o paraíso e o purgatório. E o paraíso nós vemos em toda a ambientação que é trazida de Agartha, a paisagem, os rios, os personagens que lá habitam, é tudo muito mágico. Então é muito bonito, são cenas lindas, imagens lindas do ambiente em si, e isso retrata um pouco do paraíso. Uma outra perspectiva é o purgatório. O purgatório já é trazido diferente, através de um personagem, possamos dizer, de um grupo de personagens, que é retratado como seres das sombras, onde eles habitam em Agartha, mas ficam vagando como se estivesse num limbo, onde eles também acabam capturando outros seres que lá habitam e devoram esses seres. Então são seres da sombra. Então nós temos esses dois aspectos, mas tem um contexto dentro desses monstros que é interessante, que eles são soldados que foram para Agartha, mas ele era do mundo externo, e lá eles morreram, e por fim eles não aceitaram a morte deles, e ficaram vagando naquele local. Então eles acabaram se transformando nesse aspecto, o que lembra também a questão dos Hollows. Quem assistiu Bleach lembra, eu acho que lembra. Fala um pouco sobre essa cultura dos Hollows, essa cultura nipônica retratada às pessoas que morrem e não aceitam a própria morte e ficam vagando. E ao vagar muito tempo num local, elas acabam se transformando e usando uma máscara, ou seja, ela acaba esquecendo de quem ela era e adquirindo outro comportamento. Isso é trazido também nessa história. E uma outra questão que faz referência também é a Viagem ao Centro da Terra, que é um filme que retrata que tem um local, uma cidade dentro da Terra, como se a Terra fosse oca e tivesse algo dentro, uma cidade com pessoas morando e tudo mais. Tem esse aspecto também que traz essa referência desse filme, porém é diferente, pois Agartha parece como se fosse em outro local, em outro plano. Apesar de entrar por dentro das montanhas e atravessar um portal, não se situa dentro da Terra praticamente. É como se fosse partindo para um plano diferente do que eles estavam. Então vocês vão ver isso na animação e vão poder tirar suas conclusões. O anime também mostra através de outro personagem a qual Azuna encontra em seu caminho, em sua jornada, que é o Ancião. Ele traz diversas referências também, simbolismos sobre filosofias que são antigas, que remete à Cabala e o Cabalion, que é um livro antigo de teor egípcio e que retrata essa questão de evolução espiritual e evolução pessoal através de contextos, etapas que vão se desenvolvendo a partir do seu processo de vida, ou seja, se você conseguir passar por uma etapa, você segue para a outra. E assim sucessivamente. Só que essas etapas requerem um grande aprendizado, uma grande observação sobre seus próprios comportamentos pessoais. Isso é retratado também na animação. Um exemplo é a Árvore da Vida, que está lá na imagem, na casa do ancião, tem a imagem da Árvore da Vida.
ao qual eu acho que muitas pessoas perceberam. Você que não percebeu, assista novamente para dar uma olhada. É muito interessante e você vê logo a imagem. Essa árvore da vida são diversas etapas. Como eu falei, do Kybalion faz referência a essa árvore da vida que é da Cabala. Ela traz principalmente a filosofia do Keter e do Malkuth. O Keter, ele significa o início de tudo. É tipo o início do caminho, o início da jornada. E o Malkuth é simplesmente transição entre o início para o fim, mas não que fosse um fim, um final ali, mas sim uma transmutação para um outro processo de vida. E ele traz isso, a ressurreição, ao renascimento. É como se você estivesse renascendo para uma etapa da sua vida que é diferente da qual você existia antes. Ele traz esse processo de desenvolvimento pessoal através dos procedimentos que vai dando no decorrer da árvore da vida. Vocês podem dar uma olhada, está disponível no Google também, se vocês quiserem ver um pouco sobre a árvore da vida e as etapas. Também tem o livro Kybalion, que fica a dica para vocês lerem. Quem não leu ainda, não viu falar, é bom procurar porque é um livro muito bom. É um livro antigo e é maravilhoso. Do Keter e do Malkuth leva também à questão de outras filosofias, como o budismo, a Wicca também, a filosofia wicana, e o hinduísmo. Então são filosofias que são de vertentes religiosas, mas a gente vai colocar como vertente filosófica, porque até então a filosofia traz o questionamento e também faz com que nós possamos se desenvolver pessoalmente através da nossa cognição. Então o renascimento é colocado de uma forma interessante na animação, pois o ancião ele mostra um ser que habita aquele local, que ele é vinculado ao planeta, e ele, ao entrar em contato com algo que morreu, algo que está morto, ele acaba engolindo aquele ser, e aquele ser acaba não morrendo naquele processo, mas sim ele transmuta para uma outra etapa da vida. Porque até então tem um filósofo muito antigo que chama Epicuro. Ele traz uma questão interessante, que é a questão de você ter consciência do seu processo de vida, seu estado, e principalmente que a pessoa ela é formada de átomos. E esses átomos que a formam são partículas que elas se modificam no decorrer da nossa vida. E com isso ele traz sua filosofia que, para se libertar as pessoas do medo da morte, as pessoas têm que ter consciência sobre seu próprio organismo e sobre o conjunto que o envolve. Então ele traz esse contexto, essa filosofia, para nós refletirmos sobre a morte, sobre o processo da vida, porque até então a morte em si, ela é algo que vai acontecer em qualquer fase da nossa vida, isso pode estar acontecendo, é algo que é triste. Culturas se diversificam nesse olhar sobre a morte, porque tem culturas que realmente aceitam a morte, já tem outras culturas que traz mais um sofrimento pela perda, então varia de cultura para cultura. Porém, é simplesmente uma coisa que realmente causa tristeza, porque você não vai mais ver a pessoa que você gosta, você não vai ter mais o contato que você tinha antes de falar, de se direcionar, de abraçar. Esse contato acaba quando o outro indivíduo morre. Porém, essa animação em si, ela traz essa perspectiva de filosofia, que a morte não é o fim, mas sim um renascimento, porque até então o indivíduo ele vai fazer parte do todo, e o todo é tudo que envolve o planeta. Nós viemos da Terra, nós nos alimentamos da Terra e tudo mais, e nós também voltamos para a nossa única morada, que é o nosso planeta Terra. E quando nós voltamos para ele, nós acabamos fazendo parte do todo, de tudo que existe, e trazendo também vida a outros organismos que vão surgindo no decorrer do tempo. É interessante a gente estar pensando isso, porque quando nós olharmos para uma pessoa que já se foi, nós devemos pensar não somente nas memórias que envolvem aquela pessoa que existiu, mas também que ela está ali, ela está no nosso planeta, a gente está perto dela, nós podemos ter contato com essas pessoas, não como antes, mas ao reverenciar o planeta, nós também estamos reverenciando e entrando em contato com pessoas que já se foram. Isso é muito bonito de se pensar, porque a gente pensa muito em coisas que são de outro plano e tudo mais. Mas nós esquecemos principalmente do nosso planeta, que a gente habita um planeta e que a gente tem que ter consciência da nossa existência
e da existência dele para conosco. Isso é interessante de se refletir e se pensar. E Epícoro ele traz isso. Ele fala também que a morte nada significa para nós, porque até então a morte não existe, mas sim a transmutação. Isso é interessante. Também, se vocês quiserem, fica a dica de leitura, Epícoro. Eu vou deixar linkado na descrição alguns livros, ou então vídeo que fala sobre ele, para vocês darem uma olhada. E é isso, são vários filósofos que falam sobre a questão da morte. Tem um livro muito bom que é A Morte e o Morrer, que fala sobre essa reflexão da vida. E a filosofia budista, também a filosofia wicana, elas vão estar falando sobre esses contextos, incluindo a Cabala e o livro Kybalion. Então fica a dica para vocês. E esse ancião, ele vai nos mostrar a questão do desejo. Muitas vezes nós desejamos tanto que aquela pessoa volte à vida, que aquela pessoa retorne para nós. E se tivesse a oportunidade daquela pessoa voltar, você faria? E fica esse questionamento. E é esse questionamento que essa animação adentra. O que você faria para ter a pessoa de volta? Também menciona outro aspecto, que é: será que você prejudicaria outra pessoa que está no seu caminho, outra pessoa que está lhe guiando para ter o que você quer de volta? Então são duas reflexões muito importantes para se fazer, porque até então o ancião mesmo fala: você não pode desejar aquilo que já se foi, mas sim você tem que aceitar para continuar a viver e dar oportunidade do outro também seguir seu caminho, já que ele morreu. Isso é muito importante a gente estar refletindo, e esse ancião traz essa bagagem de reflexões. Uma coisa interessante no anime é que tem diversas referências. O rio e o barquinho que segue é um spoiler, mas não vou entrar em detalhes para não dar tanto spoiler assim para vocês. Essa barca lembra diversos contextos literários sobre essa questão do rio levar as pessoas que já se foram para determinado local. E esse rio que segue um caminho é como se fosse um guia que leva a pessoa embora. Porém, ao levar embora o indivíduo, ele acaba deixando as coisas para trás. No caso de Asuna, ela luta nesse barco. No final do caminho, ela acaba lutando para retornar. E mostra muito bem essa luta de você perceber e ter consciência sobre o que você quer, sobre o que está acontecendo na sua vida. Ter consciência que a pessoa se foi, que a pessoa não volta mais, que o rio segue seu curso. E quando o rio segue seu curso, você tem que deixar o outro ir. Isso é muito bonito, essa reflexão, e também um pouco dolorosa para algumas pessoas, principalmente agora que a gente está no processo de pandemia. Fica um pouco difícil de saber lidar com a morte. Eu entendo completamente isso, porque até então é difícil perder alguém. É bom entrar nessas reflexões para a gente não esquecer de nós mesmos e da nossa existência. Podemos concluir que a Asuna ela é uma guia, não só para os outros personagens que ela está interagindo, mas para nós mesmos que estamos assistindo. Então ela vai ser nossa guia na animação, nos mostrando diversos pontos ao qual devemos observar e refletir, e também observar a evolução da personagem com base nas filosofias que vão sendo demonstradas na animação. Então fica aqui essa animação muito bonita, agradecendo a Flávia mais uma vez por essa animação. Se você quiser indicar algum filme, é só entrar em contato pelo direct do Instagram. Se inscreve aqui no meu canal no YouTube, se puder, claro. Siga, curta, compartilhe e também me siga no Instagram. E curta esse vídeo. Beijos da Lu e tchau!